Você sabia que o trabalho específico com as articulações pode te ajudar a tratar as dores articulares e até evitar que isso ocorra ao longo da sua vida? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que nós iremos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Fala galera, tudo bem? Professor Gonçalo Oliveira aqui e hoje vamos conversar um pouco sobre esse método de treino que vem crescendo cada vez mais, mas poucas pessoas ainda conhecem. Hoje em dia ele é usado bastante em times, esportes assim, principalmente de base, para prevenir essas questões de dores articulares. Então eles já fazem esses trabalhos, principalmente lá fora em times estrangeiros. Se você procurar em outras redes sociais como o Instagram, vocês vão ver que tem muita gente que está utilizando essa técnica. Mas essa técnica vem sido utilizado bastante também junto com treinos convencionais para tratar dores articulares, porque hoje em dia tem muita gente com dores no ombro, dores no joelho, coluna, e esse treino específico com as articulações ajuda e muito a tratar essas articulações. Se você já é um adepto a treinos convencionais, como esses treinos de treinamento funcional, musculação, crossfit e até mesmo corrida, o ciclismo, né, que está muito hoje na moda, se você não é uma dessas pessoas, com certeza deve conhecer uma pessoa que sente uma dor ali no joelho, um incômodo no joelho, na coluna, no tornozelo, ombro, cotovelo. Se você perguntar para algum amigo seu, alguma amiga aí, provavelmente você vai ter um aí que sofre com alguma dorzinha em alguma articulação. Eu sempre falo que isso é uma coisa normal de acontecer, mas existem sim muitas formas de prevenir. E uma dessas formas é esse treino específico para as articulações. Então, hoje em dia nós temos os treinos convencionais, como esses que eu citei aqui, de treinamento funcional, crossfit, musculação. E temos o treinamento específico para as articulações, que você pode achar como mobilidade específica. Mas dentro da mobilidade específica existem muitas técnicas. Eu não vou entrar muito a fundo nas técnicas hoje, mas você pode procurar como Pace Rails, Passive Hand Hold, Rovers, são algumas técnicas utilizadas na mobilidade específica. Mas essa mobilidade específica é diferente da mobilidade convencional que vemos muitas pessoas fazendo nas redes sociais, no CrossFit, por exemplo, utilizam bastante a mobilidade, mas essa mobilidade é uma mobilidade específica para as articulações. É um método de treino que trabalha a força das articulações. E o processo desse treinamento de força com as articulações, algumas coisas que vão acontecendo ali internamente na sua articulação, vão ajudando a tratar as dores articulares. Eu costumo falar que tem 3 causas de dores articulares que a gente pode controlar com mais facilidade. Tem a causa de falta de movimento, tem a causa de excesso de movimento e a causa de lesões articulares. Quando eu falo em causa de falta de movimento, eu quero dizer tantas pessoas que não se movimentam, que não fazem nenhum tipo de atividade física, essas vão ter um grau a mais aí de dores articulares, geralmente costumam sofrer bastante com dores no joelho, tornozelo, coluna, são os que geralmente mais as pessoas têm dores, mas também as pessoas que treinam, mas treinam apenas os treinos convencionais. Porque por mais que a gente coloque as nossas articulações para trabalhar, é diferente da gente trabalhar as articulações de formas específicas. Porque se a gente, por exemplo, está fazendo um agachamento, o nosso corpo só pensa em executar o movimento. Mas tem algumas coisas, por exemplo, você já deve ter visto alguém com dificuldade em fazer um agachamento total, que é onde você quebra a paralela ali de 90 graus. E as pessoas acham que tem essa dificuldade, geralmente, né, acham que tem essa dificuldade
por conta de encurtamento muscular, ou porque não sabe fazer o movimento ali em si, ou até porque tem uma dor ali no joelho e quer evitar de fazer esse movimento. Mas, muito dos casos, é porque você não consegue movimentar o quadril de forma eficiente. O que eu quero dizer com isso? O quadril, ele faz movimentos como adução, abdução, flexão e extensão e rotação interna e externa do quadril. Se o seu quadril, por exemplo, tem dificuldade em fazer uma rotação interna ou uma rotação externa, isso já vai afetar totalmente o seu movimento. Então, você vai ter dificuldade em executar o movimento. O seu quadril não vai conseguir, o seu corpo, o seu cérebro não vai conseguir acessar todas as regiões ali daquela articulação para conseguir executar o movimento. E geralmente o que vai acontecer bastante quando você não consegue executar esses movimentos é sobrecarga em outras articulações. Por exemplo, quando você não consegue, não tem uma mobilidade eficiente no quadril ali, não consegue fazer o movimento de rotação interna e externa de quadril, você vai compensar na sua lombar, na sua torácica e vai jogar todo o peso para lá. Então, porque assim, quando você faz o movimento, o seu corpo quer fazer o movimento. Então, ele pensa em apenas executar o movimento quando a gente coloca ele para fazer esses trabalhos mais complexos. Ele não pensa, se ele não sabe, se ele não é treinado a pensar aquilo, ele não pensa que ele tem que fazer uma rotação do quadril. Ele pensa em executar o movimento, porque ele não sabe, ele esqueceu como se faz aqueles movimentos. Então, se você faz um trabalho específico para as articulações, para fazer o seu corpo entender aquelas rotações, como por exemplo aqui a rotação interna e externa de quadril, se ele entende como é que se faz aqueles movimentos, quando você coloca ele para fazer o movimento do agachamento, ele vai conseguir executar aquele movimento e não vai comprometer as outras articulações com sobrecarga, porque ele vai saber fazer aquele movimento. Então, quando a sua articulação não consegue fazer mais esses movimentos, o seu corpo perdeu, a sua mente perdeu o acesso à comunicação que é gerada ali na articulação, porque quando a gente faz um movimento, são gerados sinais para o nosso cérebro para ele entender o que está acontecendo ali. Só que se você não consegue acessar todas as áreas ali da sua articulação, você não vai conseguir levar informação suficiente para o seu cérebro entender o que você quer fazer. Então ele não vai saber fazer a rotação interna ou rotação externa do quadril. Então esse é um ponto muito importante, que quando a gente não treina esses movimentos específicos das articulações, você começa a perder esses movimentos. Então, assim, quando a gente nasce, as nossas articulações estão zero ali, zero bala, tá? Você consegue fazer, se você olhar um menor de 3, 4 anos de idade, você vai ver que ele senta com muita facilidade, põe o joelho para um lado, põe a perna para o outro, não tem dificuldade para fazer esses movimentos. Por quê? Porque ele tem acesso a esses movimentos. Só que com o tempo a gente não vai mexendo nessas articulações como elas deveriam ser mexidas e a gente vai perdendo. Porque existe uma coisa no nosso corpo, no nosso sistema, que ele tanto nos ajuda quanto nos prejudica. Porque assim, se você está aprendendo algo novo, o seu corpo ele vai ter dificuldade para fazer quando é um movimento novo, por exemplo, você vai ter dificuldade no início para fazer, mas se você vai repetindo aquilo, o seu corpo, a sua mente vai entendendo e vai aprendendo a fazer aquilo. Então, o nosso corpo ele aprende as coisas, né? Ele se adapta. Só que ele também faz o inverso. Se você não usa as coisas, por exemplo, você não usa uma rotação interna, rotação externa do quadril, ele pensa que não precisa mais fazer aquele movimento, não precisa gastar energia para acessar aquilo, porque ele nunca acessa. Então,
ele meio que desaprende a fazer aquilo, porque se não usa, ele quer economizar energia. Então, se você não usa por muito tempo sem usar, o corpo acaba, de certa forma, esquecendo como que se faz isso, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente tem que fazer trabalhos específicos para articulação. Aí a gente fala assim, tem casos e casos. Se você é uma pessoa que é ativa, não tem muita dificuldade com isso, mesmo assim você precisa fazer esse tipo de treino para evitar que isso aconteça, que é o que a gente vê hoje em dia bastante que fazem com atletas de base. Eles trabalham esse tipo de coisa para evitar que eles percam acesso a essas articulações e também para evitar lesões, porque existem outras coisas ali, questão de fortalecimento interno, da articulação ficar mais resiliente, que também vai ajudar ao seu corpo evitar de sofrer com lesões também. E falando assim em pessoas normais, assim, né, comparado com atletas, pessoas que treinam apenas por saúde, quando a gente não trabalha essas articulações, além de você perder esse acesso com as articulações, você vai começando a ter problemas com as articulações, que é o que acontece quando começa a sentir as dores. Começa a sofrer com artrite, artrose, bursite, tendinite. Então, esses problemas articulares, eles são causados principalmente por conta desse problema com a falta de movimento com as articulações. E também temos a questão de excesso de movimento com as articulações. Por exemplo, pessoas que fazem corrida, que é um esporte que está muito em alta, que a gente tem mais facilidade de acesso, né? Todo mundo corre na rua ou vai no parque para correr. Se você, por exemplo, você ficar 1 hora correndo ali, meia hora, 1 hora, ou tanto de vezes que você fez uma flexão e extensão do seu tornozelo, além dos movimentos que estão causando ali no joelho, além da coluna, além dos braços mexendo, o ombro mexendo aqui, ó. Então, você usa muitas articulações de forma excessiva. E acontece a mesma questão do agachamento que eu havia falado antes. Quando a gente faz esses movimentos, a gente não acessa a articulação de uma forma específica, porque ali ele quer apenas fazer o movimento, executar o movimento. Então o seu corpo, o seu cérebro entende que ele precisa executar o movimento. Então ele vai usar o que ele sabe para conseguir executar aquele movimento. Então se ele não sabe fazer uma boa flexão, dorsiflexão e flexão plantar aqui do tornozelo, então com o tempo você vai sofrer com dores articulares, principalmente porque o tornozelo vai fazer inversão e eversão também. Se você não tem uma boa inversão e eversão do tornozelo, ao longo do tempo esse excesso de movimento que você vai causando ali na articulação, vai com o tempo aparecer os problemas articulares. Então por isso que esse trabalho de forma específica com as articulações é muito importante e você vai ver cada vez mais isso crescendo nas academias, principalmente academia de treinamento funcional que trabalha mais essas questões, tá? Mas tanto musculação quanto corrida, ciclismo, tudo isso precisa, porque para a gente se movimentar, para fazer movimento, o nosso corpo precisa usar as articulações. As articulações é o encaixe ali que precisa ser utilizado para fazer determinado movimento. E, assim, pensando qual movimento deveria ser feito para cada modalidade, qual trabalho, qual movimento é melhor você fazer. Primeiro, que você precisa trabalhar todas as articulações. Aí se você já acompanha o meu canal, você já deve conhecer o CARS. O CARS é o movimento mais simples, que é
dos objetivos dele é recuperar esses movimentos articulares. Então no CARS a gente precisa utilizar todos os dias ele, e ele serve já para recuperar esses movimentos das articulações. E você trabalhando todos esses movimentos, se você fizer isso todos os dias, isso você gasta 10 minutinhos, quando você já tem a técnica certinha ali do CARS, você gasta 10 minutinhos por dia para fazer o CARS com todas as articulações, as principais articulações, né? E você fazendo isso já vai evitar que você perca esse acesso com as suas articulações e evitar que você sinta dores articulares. E também temos outros trabalhos mais pesados, mais específicos, para quando você já tem dor em alguma região ou também para alguma modalidade específica. Por exemplo, se você é um atleta ou então apenas um amador que gosta de competir ali, que faz bastante corrida, né, participa bastante de corrida, então você tem que fazer constantemente trabalhos com o seu tornozelo, joelho e coluna. Esses três, assim, digo que são os principais. Tem outros ali que é bom fazer uns trabalhos ali não tão pesados, mas tornozelo, joelho e coluna, pode ter certeza que esses vão ser os principais ali, digo na questão de corrida, né? E de que forma você pode fazer esses treinos? Entender mais sobre esses treinos. Aqui no meu canal já tem muitas aulas, muito conteúdo falando sobre treino específico para as articulações, tem muita coisa aqui, então você pode pesquisar aí sobre joelho, tornozelo, coluna, que vai ter bastante conteúdo. E se você quiser algo mais específico, mais periodizado, né, fazendo as coisas ali certinhas, seguir um treino certinho, um roteiro ali, aí eu já tenho o meu programa Mobilidade Ativa, que é o programa de treinamento online apenas para as articulações. Só que esse programa ele não está aberto às matrículas, as matrículas já foram encerradas, então periodicamente eu abro as matrículas, mas elas fecham rápida também, as vagas acabam muito rápido, porque no programa Mobilidade Ativa a gente foca muito em fazer você entender todo esse processo do trabalho específico das articulações, e quem já entra lá, que já entra com dores articulares, a gente trabalha bem firme mesmo para tratar essas dores articulares. Então é um programa que você vai seguir não 3 meses, 6 meses, mas sim para a vida toda. Então eu falo assim que é um programa que ele constantemente vai entrando novas aulas, coisas novas que eu vou aprendendo, eu vou colocando lá, porque eu testo muita coisa comigo, porque eu conheci essa metodologia também por conta de dor articular. Eu há alguns anos atrás eu estava sofrendo muito com dores articulares, dor no meu quadril, irradiava também para joelho, coluna, mas o meu problema principalmente foi o quadril. Por questão até de excesso, que eu sou ex-atleta de karatê, então assim, eu castiguei muito meu corpo e não dei a devida assistência a ele, né? Não cuidei das minhas articulações. Sempre pensei mais em músculo porque era o que eu tinha aprendido, né? Não conhecia ainda sobre essa questão articular, então eu acabei castigando muito as minhas articulações. Hoje o meu quadril, eu não sinto mais dores. Eu consigo fazer movimentos normais hoje, não tenho problemas com dores, mas é o que eu falei nesse vídeo, porque eu faço trabalhos específicos. No meu caso, como é um caso mais específico, né, que o meu quadril já tem problemas, então eu faço trabalhos com as outras articulações de uma forma mais tranquila, só para evitar que aconteça o que aconteceu no meu quadril. E no meu quadril, praticamente todos os dias eu faço um trabalho de rotação interna, rotação externa, flexão, extensão, adução e abdução do quadril. Porque o meu quadril já tem o problema ali. Então, assim, eu sempre falo que muita gente me pergunta
se dá para se curar desses problemas assim, eu sinceramente não sei. Ainda no meu caso, eu faço há muito pouco tempo de mobilidade de quadril, cerca de 1 ano e pouquinho eu faço esses treinos. Se você está vendo esse vídeo hoje, faz 1 ano e pouquinho que eu faço esses treinos, mas o que aconteceu, o que eu consigo fazer é não ter as dores, porque o principal da sua articulação é a dor, porque a dor é um sistema do seu corpo falando que algo ali está errado, que você não pode ficar batendo ali na dor, tá? Porque aí acaba machucando mais ainda. Então, a dor em si eu não sinto mais, eu voltei a fazer os meus treinos normais, fazer agachamento com cargas pesadas, já consegui voltar. Consigo fazer treino de karatê também, fazer chute alto, já consigo fazer, não ainda como eu fazia antes, mas eu sempre falo, é difícil a gente falar se a gente vai voltar a ser o que era antes, mas eu prefiro pensar que se a gente trabalhar, se a gente se cuidar, a gente pode ser melhor do que a gente era. Tá? Se você não se cuidar, você vai ser muito pior e vai sempre estar piorando. Então, sempre pense em treinar, trabalhar as articulações para ser melhor. Sempre. O mais importante no trabalho da articulação é você não sentir a dor. Tá? Nesse trabalho de questão para você combater as dores, né? Esse trabalho já é para você não sentir as dores. Tá? Então você tem que pensar nisso, que você não pode sentir as dores. Mas se você pensar em ser o que você era, é difícil, porque depende muito do nível que está, o grau que está a sua dor ali articular, o seu problema na articulação, que nem no meu caso, segundo o médico, o meu caso só resolvia se eu fizesse uma cirurgia para colocar uma prótese. E hoje, há mais de 1 ano já treinando, não precisei colocar a prótese e não tomo remédio nenhum. Apenas faço trabalhos específicos com as articulações, tá? Então, para finalizar, fique bem atento que constantemente eu abro vagas para minha turma do programa online, tá? Se você quiser ir além e entender mais sobre isso. Mas se você já quiser ir entendendo mais sobre esse assunto, aqui no canal já tem muito conteúdo sobre isso e constantemente eu vou fazendo novos vídeos, vou falando mais sobre esse novo mundo da mobilidade específica, tá? Então, para você não perder nada, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Porque aí fica mais fácil de você receber os meus conteúdos e também clica no curtir, porque você fazendo isso, o YouTube já entende que você se interessa mais por esse conteúdo e constantemente quando eu colocar novos conteúdos ou até se aparecer conteúdos parecidos com esse, você já vai ficar sabendo, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar nos comentários. Se você quiser saber mais alguma coisa específica, pode colocar nos comentários que eu vou procurar fazer os vídeos mais voltados ao conteúdo que vocês vão pedindo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.